Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe Renato Galupo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Já não é a primeira vez que está conosco aqui. Bom dia, Galupo, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia também para todos os ouvintes aí da Rádio Super. É um prazer recebê-lo. Galupo, ontem terminou o prazo de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. A gente teve um dia absolutamente movimentado na nossa política e a gente tem aí algumas situações que são muito interessantes no Brasil. A gente vai discutir as principais delas, mas para começar, para quem está nos ouvindo agora, o que significa na prática esse momento do registro de candidatura e quais são os próximos passos que a Justiça Eleitoral dá após esse registro? Bom, o registro de candidatura é o ato através do qual a Justiça Eleitoral recebe os pedidos dos partidos políticos para habilitar os candidatos para disputar a eleição. Então, a lei estabelece que até o dia 15 de agosto, os partidos devem protocolar, apresentar à Justiça Eleitoral o registro desses candidatos para que eles possam estar aptos a disputar o pleito. A partir do registro, o primeiro passo é a publicação do edital com essas candidaturas cujo registro foi requerido à Justiça Eleitoral. Este edital é publicado e a partir daí começa a correr um prazo de 5 dias para as impugnações. Independente de ter ou não impugnação, todos os processos de registro vão ser analisados. Algumas questões que são de documentos, de certidões, elas são supridas por meio de diligências que são determinadas pelos relatores dos processos de registro. O TRE tem 7 juízes na sua composição titular, mas os 6 juízes que não sejam presidente, um desembargador, 2 juízes de direito, um juiz federal e 2 juristas, da classe dos juristas, são sorteados para relatar aqueles processos e eles vão fazer toda essa análise da documentação e das eventuais impugnações que vierem nos processos dos candidatos. Agora, Galupo, falando nessas impugnações, a gente vive um momento de 2 grandes indefinições no cenário político hoje brasileiro. Uma do ex-presidente Lula e uma mais especificamente aqui em Minas Gerais, do Lacerda. Sim. Eu queria que o senhor explicasse, por favor, pra gente quais são os 2 casos específicos e o que pode acontecer com esses 2 candidatos aí, que tiveram que registraram essas candidaturas. Bom, a situação dos 2 é muito diferente, embora o resultado, tanto para um quanto para outro, possa estar fora da disputa. Mas o motivo que levou a esse imbróglio, a essa indefinição jurídica, são completamente distintos. O ex-presidente Lula, inclusive na época eu tive aqui na Rádio Super falando sobre isso, foi condenado pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, uma condenação colegiada por crimes de lavagem, corrupção, são crimes que são previstos na chamada Lei da Ficha Limpa, a Lei de Inelegibilidades, Lei Complementar 64/90, como situações que geram a inelegibilidade, o impedimento para o cidadão disputar eleições. Já a situação do candidato Márcio Lacerda é completamente diferente. Por quê? Porque ele se vê envolvido em um conflito interno dentro do seu partido, não tem nada a ver com ficha suja, com condenação, mas da mesma forma que o presidente Lula, se ele não conseguir resolver esse problema, ele também estará impedido de disputar as eleições. Então, assim, embora haja essa diferença, a consequência, tanto para um quanto para outro, seria a mesma. Há que se apontar o seguinte: no caso do ex-presidente Lula, o eventual indeferimento do registro da candidatura não impede que o PT venha substituir por outro candidato. Já se fala aí na imprensa que esse candidato seria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Nessa hipótese, o PT continua na disputa
com outro candidato, mas o partido continua apto a disputar as eleições. Já o caso do PSB de Minas, e essa questão que envolve o ex-prefeito Márcio Lacerda, é completamente distinta. Por quê? Porque, na verdade, há uma discussão sobre em qual coligação está o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o partido do ex-prefeito Márcio Lacerda. Se a coligação for aqui, ele se encontra registrado como candidato a governador, ok, ele estaria apto. Por outro lado, se a decisão da Justiça for de que a intervenção feita pela executiva, pela Convenção Nacional, na verdade, a decisão da Convenção Nacional, que anulou a decisão da Convenção de Minas, se essa decisão prevalecer, aí já não terá mais a candidatura do ex-prefeito Márcio Lacerda, porque o seu partido estará em outra coligação, a coligação com o PT, que já tem o candidato, que é o governador Fernando Pimentel. Pois é, até nesse sentido, o Galupo, eu te pergunto, existe aí um imbróglio envolvendo a situação do ex-prefeito Márcio Lacerda, que começa aqui em Minas Gerais, mas ele termina em Brasília, porque a decisão de implodir a candidatura dele, ou ainda a pré-candidatura naquele momento, veio do PSB nacional. Dissolveu a comissão do partido, a executiva do partido aqui em Minas Gerais, nomeou outros dirigentes partidários no estado, e esses dirigentes, inclusive, entraram em conflito. Houve aquela história de haver duas atas de convenção que foram registradas no TRE. Sim. Diante disso, a pergunta é a seguinte: ficaria a executiva nacional do PSB tendo um poder maior sobre essa decisão local do partido? Do ponto de vista jurídico, na sua avaliação, a situação é complicada para o ex-prefeito Márcio Lacerda diante disso? Olha, prever qual vai ser o resultado do julgamento da decisão é difícil, porque tem vários componentes aí que precisam ser ponderados. Por um lado, num primeiro momento, o ex-prefeito Márcio Lacerda impetrou um mandado de segurança no Tribunal Superior Eleitoral, que foi distribuído para o ministro Napoleão Nunes Maia. O ministro Napoleão indeferiu o pedido dele, negou o pedido. Um outro filiado do partido, do PSB, ingressou também com uma ação aqui no TRE de Minas. E aqui a decisão já foi favorável ao ex-prefeito. Embora haja um problema, porque o que está em discussão é uma decisão da Convenção Nacional do PSB. E nesse sentido, quem teria competência para anular uma decisão da Convenção Nacional seria o Tribunal Superior Eleitoral. Por outro lado, quem tem competência para apreciar o registro de candidatura é o Tribunal Regional Eleitoral. Mas certamente não tomará nenhuma decisão na contramão daquilo que foi decidido pelo TSE. Inclusive, providencial que essa decisão ocorra antes. A sessão está marcada para hoje, para decidir essa decisão. É difícil prever qual vai ser esse resultado, mas acredito que a situação tende a prevalecer a Convenção Nacional, a decisão de se coligar com o PT. Por quê que eu tenho essa impressão? No primeiro momento, me pareceu que, de fato, havia um problema nessa decisão, porque não havia a chamada diretriz nacional. O PSB não havia publicado no Diário Oficial da União, como a lei exige, diretrizes nacionais que legitimassem uma intervenção do órgão nacional no órgão estadual. Todavia, veio à tona na imprensa a informação de que o ex-prefeito Márcio Lacerda participou dessa convenção nacional, inclusive votou a favor. Tem um vídeo que foi divulgado que mostra ele votando a favor. Acho que isso enfraquece um pouco a posição dele. É difícil prever, volto a dizer, o que vai ser decidido. Decisão judicial é a coisa mais incerta que tem, mas assim, tudo me leva a crer, diante dessas circunstâncias, que deve prevalecer a decisão da Executiva Nacional, de forma que o PSB fique lá na coligação do PT.
Mas, Galupo, tem um prazo final para que isso seja, né, resolvido, para que ele fique aí, possa ser, né, votado ou não? A rigor, os processos de registro de candidatura devem ser apreciados, julgados até o dia 17 de setembro, que inclusive é o prazo limite para substituição de candidatos. O que ocorre? Neste caso, antes do registro do próprio candidato, Márcio Lacerda, há que se discutir o registro da coligação. Esse registro da coligação, num processo que se chama DRAP, demonstrativo de regularidade dos atos partidários, ele vincula a situação do ex-prefeito Márcio Lacerda. Se a decisão for de que o partido PSB fica lá com o PT, na coligação com o PT, aí o partido não vai estar na coligação dele, ele não vai ter condição de ser candidato, porque a coligação em que o partido dele está já tem um candidato a governador, que é o governador Fernando Pimentel, candidato à reeleição. Então, esse é o problema dele. Enquanto isso não ocorre, enquanto a decisão definitiva não ocorre, em princípio, ele poderia desempenhar os atos de campanha, porque a campanha dele está sub júdice. E aí entra até uma outra questão, desculpa interrompê-lo, Galupo, a gente está até caminhando já para o finalzinho da entrevista, mas há tempo ainda de fazer um último questionamento em cima disso. Se a gente tem uma situação em que a candidatura dele é permitida pela Justiça Eleitoral, tanto aqui no nível estadual quanto em nível federal, supondo que isso possa acontecer, e supondo que Lacerda, por exemplo, viesse a vencer essa eleição para o governo de Minas, ainda assim existiria uma insegurança jurídica em torno disso? Ou se bateu na Justiça Eleitoral, no TSE lá em Brasília, o TSE decidiu favoravelmente e acabou? Veja bem, se ele ganhar o processo, na hipótese dele vencer as eleições que você está colocando, estaria resolvido, não haveria insegurança. O problema é se ele ganhasse as eleições e não tivesse com essa situação resolvida. Isso poderia gerar, inclusive, nulidade do pleito. Então, acredito eu que a Justiça Eleitoral vai buscar meios para resolver isso o mais rápido possível. É a mesma situação do ex-presidente Lula, inclusive. Ele hoje, o partido PT apresentou o registro de candidatura dele, né? Esse pedido, em tese, segundo a lei, o habilita a estar na disputa, mas diante da condenação, ele está inelegível, isso é evidente, né? Ontem à noite, a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, já apresentou a impugnação ao pedido de registro de candidatura, o que, no meu ponto de vista, impede também aquela ideia do indeferimento de ofício, que foi cogitado pelo ministro Fux e até pela ministra Rosa Weber, porque agora nós já temos um dado concreto, já há uma impugnação, o que exige que tenha também uma resposta da Justiça Eleitoral para que se resolva a situação também lá do presidente Lula. Acho que essa vai ser aí uma decisão breve, tanto lá quanto aqui, mas que vai ainda demandar alguns dias, né? Embora eu acho que no caso específico do Márcio Lacerda, esse julgamento hoje no Tribunal Superior Eleitoral já vai dar uma sinalização muito definitiva sobre a situação dele, porque já é uma decisão do Tribunal Superior, independente do registro de candidatura aqui. Se o Tribunal Superior Eleitoral disser que a intervenção foi válida, que a decisão da Convenção Nacional, que anulou a Convenção Estadual, foi uma decisão correta, já é possível já antever que o resultado do julgamento aqui, do registro no TRE, será desfavorável a ele, né? Na hipótese disso ser confirmada, essa decisão do ministro Napoleão Nunes Maia. Muito bem, nós conversamos aqui no Café com Política com o advogado especialista em direito eleitoral, Renato Galupo, nos ajudando a entender essa coxa de retalhos que é a política brasileira. Renato, muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigada, Renato, pela sua participação.